Olá! Sejam bem-vindos ao canal Histórias Maravilhosas e Incríveis. Nesta história vamos conhecer uma esposa infiel que está casada com seu marido há 7 anos, mas depois de um tempo, ela mudou quando começou a se envolver em um culto religioso de uma igreja liderada por um pastor muito charmoso e galanteador, mas cheio de segredos obscuros. Mas o que parecia ser um ambiente de fé e devoção, no fundo é apenas uma fachada para esconder segredos sujos por baixo do tapete, e esse marido traído será a chave para desmascarar toda essa farsa e rede de mentiras e falsidades. Minha esposa se envolveu em culto religioso e teve um caso com o pastor, sem imaginar que ela era uma das várias amantes do pastor, mas eu decidi me vingar desse homem e revelei suas mentiras sem dó e piedade. Em Utah, nos Estados Unidos da América, nós vamos conhecer um casal chamado Richard e Elizabeth. Eles eram um casal que se conheceram muito jovens no ensino médio e tinham tudo para ser um casal muito feliz, com apenas 2 longos anos. Richard e Elizabeth sobem ao altar, tudo corria muito bem entre o casal que gozava de uma vida tranquila e feliz. Richard trabalhava em uma empresa de construção civil e ganhava do seu dinheiro e com o suor do seu corpo e com o salário ganho, ele não deixava faltar nada a seu lar. Richard sonhava em querer ter filhos, em ser pai e ter uma família completa com pequenos passos correndo pela casa. Elizabeth também queria ser mãe. O casal queria saber se tinham algum problema de infertilidade. Logo os resultados dos exames saíram e foi descoberto que Richard era um homem saudável e fértil. Ele sim poderia ter filhos normalmente. Já o resultado dos exames de Elizabeth revelavam que ela tinha um problema no útero que a impedia de engravidar. O seu útero era seco, ela era estéril. Richard ficou triste em saber que a mulher que amava nunca lhe daria filhos, mas Richard amava tanto Elizabeth que por amor, ele renunciou ao seu sonho de ter filhos, pois o homem amava a mulher verdadeiramente e até pensariam em possibilidade de adoção, mas Elizabeth não se sentia confortável com a ideia de criar filhos que não fossem dela e não via nada de bom nessa ideia. Richard então decidiu compensar Elizabeth de todas as formas para que ela fosse feliz. Ele a leva para passeios, eles iam ao cinema, passeavam no shopping e tudo mais que eles pudessem curtir. Eles até tinham relações sexuais quase todos os dias, acreditando que um milagre ainda poderia ocorrer, e o casal seguiu sua vida adiante. Richard trabalhava exaustivamente para obter o bom e o melhor, enquanto Elizabeth se distrai em ir ao salão de beleza, fazer academia e correr todos os dias. Mas tudo isso mudaria em um dia quando uma amiga de Elizabeth, chamada Evelyn, que era uma seguidora de um culto religioso liderado por um pastor chamado Michael, que era um homem loiro, de olhos castanhos e corpo atlético, bem diferente de Richard, que era magro, de pele clara, mas de olhos e cabelos negros. Michael era um pastor muito diferente, pois ele tinha muito dinheiro, carros e uma casa grande em estilo colonial. Ele sempre subia no púlpito para falar da palavra de Deus, incentivando o amor e o perdão. Em um desses cultos, Elizabeth decidiu frequentar para conhecer por curiosidade e por influência de Evelyn. Elizabeth decidiu entrar nessa misteriosa denominação, e a cada culto, Elizabeth ficava cada vez mais envolvida e enfeitiçada pelas palavras do pastor, e logo a própria Elizabeth parecia se sentir muito atraída pela postura cavalheirosa do homem que todos diziam ser um homem de Deus. Michael parecia ter um forte conhecimento de teologia, mas ostentava como um milionário, porém sempre passando uma humildade que conquistava todos, e chegou um certo momento em que o culto na igreja era quase todos os dias. Em um determinado momento, Richard começou a se incomodar demais com essas idas constantes de Elizabeth ao culto do pastor Michael, e Richard começou a se incomodar com isso. Um dia, Richard, muito preocupado em saber o que estava acontecendo, perguntou a Elizabeth: Elizabeth, meu amor, estou te sentindo tão distante e muito afastada. Desde que você começou a ir a essa igreja, não tivemos mais os nossos momentos de marido e mulher e você chega cansada. E isso está me incomodando. E Elizabeth, com um sorriso, disse ao seu marido: Amor, isso é fantasia da sua cabeça. Estou servindo a Deus. Não tem nada demais. Eu gosto muito de ir a essa igreja e sinto que me encontrei na vida. Tente ser compreensível, meu amor. Richard acabou cedendo ao pedido de sua esposa e ele até decidiu ir a uma dessas reuniões nessa igreja acompanhando sua esposa. E ele viu de fato que a igreja era bonita e de fato o pastor parecia um homem bonitão e de dar inveja.
As pregações do homem eram boas e fazia uma grande pregação, mas o que Richard não imagina é que tudo aquilo não passa de pura atuação de Michael e logo nós vamos descobrir mais adiante do que se trata tudo isso. Com o passar do tempo, Elizabeth começou a ter uma devoção fanática e cega e dizendo que tudo era algo do demônio ou algo do tipo. Inclusive até deixou de ter relações sexuais com Richard, deixou a academia e começou a ficar completamente descuidada. Ela acabou jogando fora suas maquiagens e vestidos ousados que usava para o seu marido, e começou a ficar feito uma vovó. Richard tolerou essas mudanças por amor, mas logo Richard irá perceber a verdadeira dor de cabeça que será tudo isso. Richard era um homem que tinha fé, ele acreditava em Deus, mas ele também era um homem equilibrado e acreditava que tudo deveria ter um equilíbrio e limites. Mas tudo mudaria em um dia em que Richard chegou em casa e viu Elizabeth vendendo coisas de valor na frente de sua casa. Eram relíquias de valor familiar que estavam na família durante anos. Richard, vendo aquilo, não gostou nada dessa situação e perguntou: Elizabeth, amor, por que você está vendendo nossas relíquias de família? Elas estão na nossa família há gerações e isso não é justo. E Elizabeth, de maneira muito irritada, disse: Richard, não seja um materialista apegado às coisas materiais. Nós vamos ter tesouros no céu quando a gente deixar esse mundo. As coisas deste mundo ficam para trás, Richard. E Richard, irritado por dentro, mas mantendo uma calma, disse a Elizabeth: Está bem, amor. Eu vou procurar aceitar essa situação. Eu vou entrar e tomar um banho. E Richard entrou em casa, ele tirou suas roupas, foi tomar um banho e fez uma refeição. A partir daquele dia, a vida na rotina do casal mudou da água para o vinho. Eles começaram a discutir todos os dias e Richard começou a questionar a fé de sua esposa e dizendo que desde que ela se envolveu nesse culto, ela deixou de ser uma verdadeira mulher, agora parecia mais uma mendiga de tão desleixada. Elizabeth rebatia dizendo que ele estava com ciúmes da sua igreja e que ele não compreende a fé das pessoas. E ela acreditava que estava sendo perseguida por amor à palavra e que Richard era mais um perseguindo a fé dos outros. Richard ficava cada vez mais frustrado com o comportamento fanático de Elizabeth. Richard procurou relaxar e não deixar que aquilo abalasse o seu casamento. No dia seguinte, quando Richard saiu do trabalho, ele decidiu que iria confrontar o pastor Michael e saber o motivo de sua esposa ter mudado da água para o vinho. Mas antes de ir para a igreja, ele viu o pastor Michael entrar em um carro e dirigiu sem olhar para trás. Richard não teve tempo nem sequer de dar um olá ao homem. Ele foi para casa e logo quando entrou, ele se deparou com Elizabeth juntado dinheiro dentro de uma bolsa e Richard questionou: Amor, por que todo esse dinheiro? O que você vai fazer? E Elizabeth respondeu com um olhar sério e vazio: Esse dinheiro é uma doação à igreja do pastor Michael. Todos estão dando suas economias para ajudar a construir um novo templo. E Richard nesse momento com um olhar sério retrucou: Escute, Elizabeth. Você está tirando da nossa mesa o pão de cada dia para dar a esse homem? Isso já está ficando longe demais. Essa sua fé fanática e cega está indo longe demais. E Elizabeth se irritou dizendo que não era Richard falando ali, mas o próprio demônio tentando afastá-la da igreja e Richard retrucou: Pode parar com essa ladainha de espírito maligno me possuindo. Aqui é um homem lúcido e em perfeito estado. A louca aqui é você, Elizabeth. E o casal tem outra discussão. Cansado daquela situação, Richard decidiu dar um ultimato a Elizabeth e disse com toda certeza: Escute, Elizabeth. Ou você coloca limites nessa sua relação com essa igreja ou eu vou pedir o divórcio. Eu não quero ter de fazer isso e acabar com o nosso casamento. Mas caso isso seja necessário, não terei pena. E Elizabeth, espantada, disse ao seu marido: Richard, não precisa chegar a tanto. Vai destruir o nosso casamento por causa da fé? De maneira nenhuma. Prefiro manter a minha fé e ganhar a salvação do que deixar minha crença de lado e ficar infeliz. Não seja tão radical assim, Richard. Richard ainda mantinha a esperança de tentar salvar o seu casamento. No dia seguinte à noite, quando ele chegou, ele teve uma grande surpresa. Ele viu sentado no sofá da sua sala o próprio pastor de cara limpa e com a Bíblia na mão e vestido elegantemente. Muito intrigado, Richard perguntou: Pastor Michael, o senhor aqui? Em que devo a honra da sua visita à minha casa? E Michael, com sua educação e postura, disse a Richard:
Olá, Sr. Richard. Eu estou aqui para ajudar nos seus problemas entre a sua esposa e você, e o Senhor me revelou que o demônio está atuando para destruir o seu casamento. E Richard retrucou de forma muito educada, mas envergonhado por dentro. Sim. Reverendo Michael. A Elizabeth e eu estamos tendo alguns problemas entre nós desde que ela começou a frequentar o seu culto. Richard explicou toda a situação a Michael e que ele estava querendo se separar de Elizabeth. Porém, Michael começou a dar um estudo bíblico na casa de Richard e explicou que as coisas na igreja não eram o que ele imaginava e que o demônio estava colocando essas coisas na cabeça dele, mas ao contrário de Elizabeth. Richard não se deixou levar pela lavagem cerebral de Michael, mas procurou ter uma postura calma com o homem e não querendo ser grosseiro e ríspido com o homem de Deus. Richard e Elizabeth ficaram aquela noite toda escutando o estudo bíblico de Michael. O casal jantou com o homem e logo após terminar o estudo bíblico, Michael se despediu do casal e entrou no seu carro e se foi para sua denominação. A vida do casal seguiu em paz durante um mês e Richard parecia estar mais calmo, mas logo a vida e o destino iriam intervir de uma maneira muito intrigante, e Richard seria o escolhido. Quando Richard chegou em casa e viu que Elizabeth tinha feito um jantar muito bom para ele, e que ela precisava sair, Richard perguntou se Elizabeth iria para o culto, mas Elizabeth disse que ela iria se divertir com as amigas, e Richard até notou que ela estava bem vestida e maquiada, e disse: Amor, você está linda. Eu gostaria de te ver assim todos os dias. E Elizabeth retrucou com um sorriso: Calma, meu amor. Tenha um pouco de paciência. Em breve poderemos nos divertir como marido e mulher. Richard ficou satisfeito ao ver que as coisas seguiam, e ele foi dormir. No dia seguinte, ele acordou, tomou o seu café da manhã e foi para o trabalho. No intervalo do almoço, Richard decidiu sair para dar uma volta e respirar um pouco fora do seu ambiente de trabalho. Richard se deparou com algo que ele nunca poderia imaginar. Ele viu Elizabeth, a sua esposa, frente de uma esquina e muito bem vestida. Ela estava parada como se estivesse esperando alguém, e foi nesse momento que ele avistou-o. Carro do pastor Michael parou onde Elizabeth estava. Richard viu um sorriso no rosto de Michael, mas não era um sorriso sereno manso de um homem de Deus, mas um sorriso de malícia e desejo. E Richard viu Elizabeth entrar no carro do pastor e eles se foram. Aquilo deixou Richard completamente chocado e ele não sabia o que fazer nessa situação. Richard decidiu respirar fundo e procurou agir pela razão e não pela emoção. Richard tinha um certo temor a Deus de não ter de tocar em um ungido do Senhor, mesmo não frequentando a mesma denominação de Elizabeth, mas Richard tinha sua fé, mas não era uma fé fanática e cega como a de Elizabeth, e Richard dizia que se caso estivesse confrontando um homem de Deus, ele aceitaria a punição divina se ele estivesse errado. Após terminar a sua hora de almoço, Richard procurou ter sangue frio e não queria tomar conclusões precipitadas. Ele decidiu vigiar tanto a sua esposa quanto o pastor Michael, mas logo Richard iria descobrir segredos ainda mais sinistros do homem que se dizia ser de Deus, mas que era um baú fechado. Elizabeth e Richard estavam indo ao culto e seguiam normalmente, mas foi no final do culto que Richard decidiu que iria descobrir esse mistério. Quando Evelyn abordou Elizabeth e disse que o culto já tinha terminado. Na verdade era um sinal de que o pastor Michael queria se encontrar com ela. Elizabeth pediu para Richard ir para casa, pois ela e Evelyn tinham um trabalho social na igreja e ficariam até mais tarde. Naquele momento, Richard disse a Elizabeth que iria para casa e que estaria esperando por ela. Elizabeth se despediu e disse que mais tarde ela chegaria em casa. Esse foi o momento que Richard aproveitou para descobrir a verdade. Ele ficou vigiando para ver se encontrava alguma coisa que realmente pudesse mostrar algo de errado com o pastor Michael. Então, quando Richard viu que todos os homens foram embora para casa e ficou apenas ele ali, ele decidiu checar a fundo o que realmente estava acontecendo. Foi então que ele finalmente iria descobrir algo que o deixaria muito perplexo. Dentro da igreja, Richard olhava pela janela e ele viu o que ele precisava para crer. Richard viu Michael abraçar e dar um beijo na boca de Elizabeth. Richard não poderia acreditar no que seus olhos estavam vendo. A igreja estava escura, mas com a iluminação dos postes, era possível ver Michael e Elizabeth se agarrando e se beijando como um verdadeiro casal apaixonado. Neste momento Richard viu da pior maneira que o pastor Michael, que se dizia ser um homem de Deus, na verdade era um lobo em pele de cordeiro, um demônio que usava vestes sagradas. Richard agora não teria mais motivos para acreditar que existia inocência no pastor Michael e na sua esposa, a quem ele tanto amava e era dedicado.
Praticamente se vendeu como uma meretriz, pois os dois fizeram aquilo ali mesmo. Richard foi para casa furioso e frustrado. No dia seguinte teve de fingir que não sabia de nada, pois agora ele iria se vingar de sua mulher e de Michael. Quando chegou em casa e decidiu tomar um calmante para poder dormir, e torcer para que aquilo fosse um sonho e que logo ele iria acordar. Elizabeth chegou em casa e viu que Richard estava dormindo um sono muito pesado e ela decidiu não incomodar o seu marido. Já no dia seguinte, Richard acorda e viu que sua esposa tinha saído. Possivelmente foi ao mercado fazer as compras do mês, mas viu que o seu café da manhã estava pronto. Quando ele saiu para ir trabalhar, ele vê o pastor Michael dirigindo seu carro, e no meio do caminho, ele vê sair uma mulher e, por incrível que pareça, não era sua esposa Elizabeth, mas outra mulher, e os dois acabam se agarrando na rua. E logo em seguida chega uma outra mulher junto com a outra e as duas entram no carro do pastor e seguem em frente. Richard decidiu se atrasar um pouco e resolveu seguir o pastor. Ele pegou um táxi e deu ordem ao motorista para seguir o carro de Michael. O motorista faz o seu trabalho, eles seguem o carro de Michael. Logo quando eles param em um local, Richard paga a corrida e logo Richard vê o pastor Michael e as amantes entrando em um hotel. Richard neste momento disse para si mesmo: Mas que cara falso! Hipócrita! Mentiroso e se aproveita da fé dos outros para obter benefícios próprios e vantagens pessoais. Esse talarico com vestes sagradas não perde por esperar. Deus! Você que me perdoe! Mas vou acabar com esse cara e me vingar dele. Richard saiu dali e foi trabalhar, chegando atrasado alguns minutos, mas ele pediu ao patrão que descontasse do salário o seu atraso. O patrão de Richard nesse momento viu que seu empregado estava muito tenso e nervoso e o homem perguntou se tinha alguma coisa errada. Richard respondeu que não era nada e que estava tudo bem, que eram apenas uns problemas de família, mas nada que fosse se preocupar. Richard seguiu a sua rotina. Chegando em casa, Richard perguntou com um olhar forçado: Escute, Elizabeth. Eu não te vi hoje de manhã. Para onde você foi que não te vi nem no café da manhã? E Elizabeth respondeu disfarçando: Eu estava com a Evelyn fazendo os trabalhos para a igreja. Sabe, amor? Coisas da obra, meu querido. E Richard disse que entendia e acreditava, mas no seu pensamento Richard diz para si mesmo: Coisas da obra. Eu sei, hein? Querida Elizabeth. Você pensa que me engana, minha queridinha. Mas agora vou tirar isso a sério. Elizabeth disse para Richard que iria tomar um banho e iria ficar um tempo se limpando. Richard diz a Elizabeth que ela poderia tomar o seu banho normalmente sem preocupação. Mas nesse momento Richard aproveitou que sua esposa estava no banheiro e ele decidiu dar uma olhada furtiva no celular de sua esposa. Quando ele verificou o celular e abriu seus arquivos, ele viu algo que o deixou muito mais chocado. Ele viu trocas de mensagens entre ela e o pastor Michael. O conteúdo das mensagens eram obscenos e imorais, e também viu fotos de nudez que ambos trocavam entre eles. Até mesmo vídeos do pastor Michael exibindo seu corpo completamente como veio ao mundo. O homem que se dizia ser de Deus era na verdade um grande pervertido usando a Bíblia como fachada. Richard iria fazer um grande plano de vingança contra o pastor Michael. Ele pegou o conteúdo do celular de Elizabeth e salvou as mensagens enviando para o celular dele e também pegou todas aquelas fotos e vídeos de Michael, mas aquilo para Richard não era o suficiente. Ele decidiu que iria entrar ainda mais no fundo de tudo isso e faria Michael pagar com a própria língua. Para um homem que se dizia ser de Deus, chamava os outros de pecadores. Mas tinha um fogo dentro da cueca que não apagava e nunca ficava satisfeito. Richard começou a preparar a sua vingança pedacinho por pedacinho. Quando Richard estava de folga, ele aproveitava esses momentos para vigiar o pastor Michael, o amante de sua esposa. Richard estava determinado a expor o pastor Michael diante de todos, e logo Richard descobriu que o pastor não era apenas um amante de mulheres casadas, mas o seguiu em uma noite e viu que ele adorava os prazeres noturnos, frequentando bordéis e casas de mulheres estrepes. Cada um desses fatos Richard coletava e guardava tudo bem fechado a 7 chaves, mas o segredo mais interessante que Richard descobriu que o pastor Michael era dono de um salão, um antro de devassidão e prostituição. A igreja era apenas uma fachada escondida para enganar os crentes e religiosos. Michael acreditava que tudo estava bem escondido, mas Michael cometeu o seu pior erro, subestimou a inteligência de um homem fiel aos seus princípios. E Elizabeth começou a notar que Richard estava muito frio e distante com ela.
E muito preocupada, Elizabeth perguntou: Richard, está tudo bem? Aconteceu alguma coisa que te deixou tão distante e distraído ultimamente? E Richard deu uma resposta seca, mas sem demonstrar raiva, e disse: Nada, minha querida Elizabeth. Apenas não gostaria de conviver com a mentira, a falsidade e a hipocrisia. Eu não sou nenhum santo e sei que não sou perfeito. Mas ninguém merece ser vítima da mentira e da falsidade. Só isso, minha querida. Elizabeth ficou muito espantada com a resposta de Richard, até parecia que ele estava dando uma clara indireta para ela e como se soubesse que tinha algo errado. Richard estava procurando fingir e não apertar o pescoço de Elizabeth, mas ele estava planejando acabar com 2 coelhos com uma cajadada só. Mas Richard já tinha juntado uma boa e grande quantidade de provas, e Richard iria se vingar do pastor Michael no dia em que os fiéis fariam um culto de aniversário do pastor, e Richard faria-o. Seu melhor bolo, e a cereja deste bolo seria a exposição de Michael diante de todos. Esse seria um presente que Michael nunca mais iria esquecer. Chegando o grande dia, Michael estava celebrando seu aniversário e fazendo o culto de ação de graças. Mas ele começou a notar que Richard o encarava com um olhar de superioridade e viu que Richard não baixava a cabeça. E no culto, eles ficaram ali se encarando, mas era uma guerra fria. Um não poderia atacar o outro. Michael começa a olhar para o púlpito e deixa de lado o olhar de superioridade e frio de Richard de lado para não atrapalhar a sua concentração, mas Richard deu um leve sorriso, vendo que conseguiu desestabilizar o pastor Michael por um tempo, e deixou o talarico nervoso. Para um homem que se dizia ser de Deus, isso não seria assustador para ele. Michael nem imaginava que a sua queda estava próxima. Na hora de encerrar o culto, Michael diz: Obrigado pela presença de todos vocês aqui e que Deus os abençoe. Agora vamos para casa. E antes que todos pudessem sair, Richard subiu no púlpito e com uma cara de poucos amigos, ele gritou: Esperem todos vocês. Ninguém aqui vai para casa. Eu preciso revelar um grande segredo envolvendo o pastor desta igreja, o reverendo Michael. Todos vocês o veem como um homem santo. Mas na verdade vocês estão do lado de um homem fingido, falso, hipócrita e que explora a fé de vocês para obter benefícios próprios e vantagens pessoais. E Michael, muito espantado com as palavras do homem, retrucou de forma educada: O que você está dizendo, irmão? Estamos dentro de uma igreja, e como você pode ter a coragem de insultar este santo lugar? Contenha-se, irmão. E Richard retrucou com firmeza diante de todos: Escute todos vocês. Este homem é um talarico e sem vergonha. Ele é amante da minha mulher e de muitas outras mais e talvez até mulheres aqui neste púlpito. Esse homem tem a minha mulher e várias outras amantes. Mulheres casadas ou solteiras. Mas suas preferências são casadas. Esse homem é um pervertido e um sem vergonha pegador de mulheres solteiras e casadas. Ele é uma fraude religiosa. E nesse momento Elizabeth, humilhada com essa situação, perguntou nervosa: Richard, o que você está fazendo? Está nos expondo ao ridículo diante de todos. Você enlouqueceu? E Richard respondeu com segurança para sua esposa Elizabeth: Ir para a cama com esse homem que é ridículo. Ainda mais dentro dessa igreja. Eu vi vocês dois se esfregando e se agarrando no altar depois que todos foram para casa e inclusive até devem ter feito amor aqui no altar desta igreja. Eu sei de tudo. E nesse momento o pastor Michael, envergonhado, mas procurando demonstrar segurança, retrucou: Irmão, este não é você, irmão. É o demônio falando pela sua boca. Você está possuído por uma entidade do mal. Não é você que está falando, irmão. É o próprio diabo que fala em você. E Richard, com um sorriso sarcástico, retrucou: Se eu estou possuído. Uma pessoa possuída pode tirar fotos, mandar vídeos de nudez para a mulher dos outros e ainda mandar mensagens picantes? Então a todos aqui presentes, se eu estou possuído, então vejam debaixo dos bancos desta igreja e vocês vão encontrar vários envelopes. Abram os envelopes e vejam com os seus próprios olhos quem é de fato o verdadeiro reverendo Michael. Vocês vão ficar espantados com esta revelação chocante.
Então os irmãos acabaram olhando pelos bancos e viram os envelopes. Eles começaram a abrir, e à medida que cada envelope era aberto, os olhares dos irmãos eram de perplexidade e incredulidade. Eles viram as fotos do reverendo e a nudez do pastor que ele trocava com sua esposa. A vergonha começou a tomar conta do rosto de Michael. E em um momento de nervosismo ele disse aos irmãos: Irmãos, não acredite em nada. Isso é montagem. Isso não é verdadeiro. Não creiam nas palavras de um ímpio infiel. E Richard com firmeza respondeu ao reverendo Michael: O único ímpio e infiel aqui é você, e para provar, veja o monitor da igreja e todos saberão o que realmente é você. Richard ligou o monitor e mostrou vídeos de Michael com várias mulheres e também vídeos dele fazendo striptease e praticamente do jeito que veio ao mundo. E também expondo o grande salão onde ele era o proprietário. Michael estava cada vez mais no fundo do poço. Ele praticamente só faltou enfiar a sua cabeça em um buraco como um avestruz, e Richard começou a descascar toda a sua raiva em Michael, dizendo umas verdades bem doloridas na cara do reverendo e no final, após essa terrível batalha travada dentro da igreja, Richard deu umas palavras finais aos irmãos e disse: Então é isso, irmãos. Agora vocês já sabem quem é o verdadeiro reverendo Michael. Embora só falta a gente descobrir que ele tem um OnlyFans também. E quanto a você, Elizabeth? Vou deixar a casa e vou pedir o divórcio. Eu renunciei a tudo por ti. Até ao meu sonho de ser pai. E como você me retribuiu? Com traição, mentira e infidelidade. Agora só resta terminar esse casamento. Eu vou te enviar os papéis do divórcio. Nosso casamento acabou aqui. Adeus. E Richard, depois de dizer essas palavras, ele se retirou da igreja com a cabeça erguida e saiu daquele lugar satisfeito e com a alma e coração livres. Os irmãos que estavam ali seguiam atrás de Richard, um por um, eles foram deixando a igreja, até ficar apenas o reverendo Michael sozinho e junto com Elizabeth. E Elizabeth, nervosa, perguntou: E agora, meu amor? O que nós vamos fazer? Veja pelo lado positivo. Agora podemos estar juntos. E logo Elizabeth iria ver um Michael que ela não conhecia antes, que olhou com uma cara de fúria e disse: O que vamos fazer? O que eu vou fazer? Você foi somente uma aventura igual às outras. Minha vida acabou. Eu fui pego, exposto e difamado. Seu marido acabou comigo e você saia daqui agora mesmo. E Elizabeth, muito espantada, disse: Amor, não faça isso, por favor. Vamos nos juntar e enfrentar isso juntos. Mas Michael não escutou e sem pena, ele pegou Elizabeth pelo braço e a levou para fora da igreja e ele fechou as portas da igreja. Elizabeth ficou ali do lado de fora da igreja com a cara cheia de vergonha. E Michael lá dentro estava frustrado e completamente envergonhado ao ver que sua vida de fachada desmoronou diante de todos. Elizabeth foi para casa, e quando ela chegou, ela viu Richard fazendo as malas e pegando as suas coisas. Muito triste, ela disse a Richard tentando manipular a situação: Amor, por favor, não acabe com o nosso casamento. Eu não sei o que deu em mim. O reverendo Michael me seduziu e eu não resisti. Eu sou um ser humano falho como todo. Eu cometo erros. Mas podemos superar tudo isso. Vamos procurar terapia ou qualquer coisa do tipo. Não vamos destruir o nosso casamento. Pois é para a vida toda e é uma instituição estabelecida por Deus. Me dê outra chance. E logo Richard iria proferir as palavras mais amargas que Elizabeth nunca mais iria esquecer, e com um olhar sério e com chamas de indignação que ardia à vista nos seus olhos, Richard respondeu: Escute, Elizabeth. Não me venha com essa ladainha de segundas chances e que todo mundo merece uma segunda chance porque é humano e comete erros. Isso é uma desculpa esfarrapada para tentar fugir das consequências das suas atitudes. O casamento foi instituído por Deus. Isso eu reconheço. Agora ser para a vida toda? Isso é uma grande piada. As consequências existem e devem ser encaradas. Você me traiu com um talarico de igreja que no fundo era somente um falso usando vestes sagradas. Eu não desfaço da fé. Mas reconheço os meus limites e tenho amor próprio. Aceitar você de volta seria jogar a minha dignidade e honra na lata do lixo. Lógico que vocês mulheres, não todas, pois tem mulheres que se respeitam e se valorizam, são muito fracas emocionalmente e perdoam facilmente uma traição. Mas eu não tenho essa fraqueza que vocês têm de perdoar e continuar com a pessoa infiel. Fora que isso é uma grande falta de respeito com vocês mesmo.
A minha confiança em você foi totalmente perdida. Até posso te perdoar. Mas voltar com você. Isso seria a maior falta de respeito comigo mesmo. Com você. Eu não volto mais. Porque a lembrança dessa traição sempre estará viva em minha mente e nunca vou conseguir olhar mais para você com os mesmos olhos. Eu prefiro ser chamado de macho insensível e escroto que não perdoa a traição, do que jogar a minha honra e dignidade na lata do lixo. E eu não sou como esses homens fracos e cegos de amor. Pois até o amor cego se torna uma grande maldição que nos deixa vulneráveis à manipulação e não irei ceder. E não adianta me pedir pensão alimentícia para você porque eu tenho provas da sua infidelidade com aquele bandidão. E se você tem um pingo de respeito por você mesma, você vai me dar o divórcio e eu seguirei em frente. Nosso casamento acabou aqui. Adeus e não me procure mais. E com essas palavras, Richard deixou a casa e foi embora sem olhar para trás. Elizabeth ficou arrasada com as palavras ditas por Richard. Aquilo foi como um espelho estilhaçado cujos cacos quebrados cortavam a sua alma e o coração. Richard, abalado com a traição, ele decidiu procurar terapia individual para se recuperar dos danos que sofreu e buscar um novo rumo à sua vida. Quanto ao reverendo Michael, logo os boatos se espalharam pela cidade, e ele não conseguia nem sair de casa de tanta vergonha que ele passava. Com a sua vida secreta exposta, os fiéis da sua igreja se dispensaram e a denominação religiosa que ele era parte, acabou afastando ele de suas funções, acreditando que ele poderia se arrepender. Um completo reflexo da cegueira e manipulação religiosa, seu salão secreto foi fechado e se viu obrigado a pagar uma indenização a Richard por danos morais, e logo outra consequência se manifestaria para Michael. Ele acabou passando mal e decidiu procurar um médico e as notícias não foram nada boas. Ele foi diagnosticado com doenças sexualmente transmissíveis e isso deixou Michael ainda mais arrasado. Parecia que a vida e o destino estavam cobrando a fatura dele com juros e correções. Depois de um tempo e com provas em mãos, Richard se divorciou de Elizabeth e decidiu seguir em frente. Por pena e compaixão, Richard decidiu deixar a casa para Elizabeth. Para Richard, só o fato de ela estar sofrendo com o divórcio e a vergonha da exposição já era castigo suficiente para Elizabeth. Richard, por outro lado, seguiu sozinho pelos próximos 5 anos, até que ele conheceu uma jovem viúva e mãe de um menino pequeno, com quem iniciou um romance. Diferente de Elizabeth, essa mulher honesta, sensível e fiel, sendo mulher de um homem só, pois foi fiel ao seu marido até a morte dele. E agora ela estava livre para se casar de novo e Richard acabou criando vínculos com a criança e o menino o chamava de pai. E Richard adorava a relação com a criança. E Richard no seu coração dizia: finalmente encontrei uma mulher de verdade. Ela não é uma separada cujo marido está vivo, já que ele morreu. Pelo menos não posso competir com um cadáver. Com todo respeito ao pai do menino, que descanse em paz, já que legalmente ele será o meu filho, junto com um irmãozinho ou irmãzinha que vou dar a ele. E como ele me adora e eu adoro esse menino e a mãe dele, serei feliz. Eu acredito que agora estou no caminho certo e eu vou arriscar. E Richard estava cada vez mais envolvido com sua namorada e com o filho dela com o qual ele já criou vínculo. E depois de um tempo de relação, eles casaram na igreja e fizeram os seus votos. Richard não perdeu a fé ou desacreditou de Deus. Ele apenas sabia que o certo é o certo, e o errado era errado e isso era imutável e inalterável. Em certos momentos Richard dizia a Deus: Deus, eu não sei como o Senhor colocou nas mãos de homens falhos a sua ordem de pregar a sua palavra, sendo que os homens são falhos e manipuladores que usam da fé apenas para obter benefícios próprios e vantagens pessoais. Deus, me perdoe se eu estiver sendo atrevido ou questionando as tuas ordens divinas. Mas na minha humilde opinião, teria sido melhor ter colocado essa ordem aos anjos de falar da tua palavra do que a homens ignorantes. Pois seria mais fácil acreditar em criaturas puras como eles que não mente do que nos homens que mentem mais que o próprio diabo. Com todo respeito, meu Deus, mas acredito que o Senhor sabe o que está fazendo. E Richard seguiu em frente com sua família e procurou ver a vida com outros olhos. Richard continuava acreditando em Deus, ele apenas não acreditava nos homens e a confiança neles foi completamente perdida, mas mantinha sua fé, mesmo sendo questionada. Quanto a Elizabeth, ela procurou terapia individual e acabou sozinho por um tempo, até ela abrir o seu coração de novo ao amor quando tivesse certeza
Já o reverendo Michael teve de investir em um tratamento médico para se curar das suas doenças e vendo que estava colhendo as consequências de suas escolhas. Embora ele percebe os olhares de reprovação nas ruas e sua fama de pastor talarico ficou conhecida e a vida e o destino tinham cobrado a fatura com juros e correções. E Richard estava feliz com sua nova família. Depois de um tempo, sua esposa engravidou e eles tiveram um filho. E junto com o seu enteado que ele já considerava como seu filho, ele prometeu criar os dois como iguais e sem diferenças entre eles. Richard finalmente encontrou sua paz e seu destino estava cumprido. Moral da história: nós jamais devemos duvidar da capacidade do ser humano de fazer coisas que até Deus duvida. As máscaras estão sempre presentes, mas uma hora elas acabam caindo. Ninguém é perfeito e cada ação tem consequências, sejam elas boas ou ruins, assim como Salomão, que era um rei sábio. Mas ele também cometeu grandes erros. Sempre devemos estar atentos às vontades da nossa carne. Nada fica impune. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Ninguém deixa este mundo sem antes coletar os seus frutos. A fé em Deus é verdadeira e pura. Agora, se aproveitar da fé para conseguir benefícios próprios e vantagens pessoais, isso um dia a vida e o destino cobram com juros e correções. Muito obrigado por assistir aos nossos vídeos. Deixe sua opinião nos comentários. Sua opinião é muito importante para nós.